Você sabia que aqui no Japão tem empresas que ajudam as pessoas a desaparecer? Vamos dar uma olhada nisso aí, que é interessante esse assunto. Uma coisa comum que acontece por aqui. Então, existem empresas que ajudam as pessoas a desaparecer. É, é uma indústria, né, que auxilia indivíduos que desejam desaparecer de suas vidas atuais e começar de novo. Aqui está falando que é o fenômeno conhecido como Johatsu, que significa evaporação. É uma palavra que é usada aqui, né? E se refere a pessoas que desaparecem deliberadamente, muitas vezes deixando para trás emprego, família e dívidas. O fator dívidas é também muito usado. E aqui tem muito, isso acontece muito com pessoas que elas estão num grau assim de fama, pessoas que ficam famosas, pessoas que aparecem na TV. Você já deve ter visto aquelas pessoas que elas têm que abaixar a cabeça, pedir desculpa por alguma coisa que fez, né? Ou seja, a pessoa pública, política, ou atores, atrizes, né, hoje em dia, né, que YouTubers viraram gente famosa, né? A influenciadores. Então, essas pessoas, elas desaparecem de repente. Tem um que eu gostava muito, que ele fazia um programa aos domingos, que era um programa muito legal, ele era muito engraçado. E porque ele andou trocando umas mensagens com os caras da Yakuza, sabe? É, respondeu mensagem, não quer dizer nem que ele tinha amizade. Não lembro direito como foi, sabe? Mas assim, uma coisa que não deveria excluir a pessoa desse jeito, mas ele praticamente foi excluído da sociedade. E ele saiu do programa, o programa continuou, né? Ficou meio xoxo, porque ninguém consegue fazer do jeito que ele fazia. Foi trocando, colocando algumas pessoas, cada fim de semana ia um, não sei o quê. E, fingiram que tudo bem, tá tudo certo, nada aconteceu. Mas o programa teve uma queda, porque não tinha o mesmo sabor, né? Você ficava assim, vou esperar tal horário para ver fulano. E, e teve um rapaz de uma banda também que acabou caindo nas garras de uma menininha, né? Mau caráter, que era menor, que estava no meio de uma galera e tal. Não aconteceu, acho, parece que não aconteceu, não chegou a acontecer nada entre eles, mas ela estava no meio, ela chegou aí na casa dele também. E aí, sabe, tudo, aquela coisa e tal. E era outro rapaz também que estava sempre aparecendo em tudo quanto é lugar, né? Já é um cara um pouco mais velho, né? A banda deles já tem anos, né? Não é dessas bandinhas novas, é dos veteranos. Então, e com outras pessoas. Então, essa pessoa some, você não fica mais sabendo dela. E quando a pessoa não é famosa também, acontece muito. Aí existe isso aqui. Esse é só um link que eu peguei para mostrar para vocês, né? No Japão, milhares optam por desaparecer, deixando para trás empregos, dívidas e relacionamentos. Conhecidos como Johatsu, pessoas evaporadas,
Eles apagam seu passado com a ajuda de empresas Night Moving, também conhecidas como Ionegia. Ionigeia, é assim que fala. É essa palavra que ele não conhecia. Ionigeia, Geia, acho que é assim que fala. Isso aqui eu não tinha ouvido falar ainda. Existem organizações no Japão que ajudam as pessoas a desaparecer sem deixar vestígios. São empresas conhecidas como Night Moving, que trabalham para ajudar os indivíduos a desaparecer e deixar suas vidas atuais. Segundo os relatos, todos os anos, inúmeras pessoas desaparecem no Japão, um fenômeno conhecido como Johatsu. Já tem aquelas pessoas que ficam inclusas e tem esse aí também, né? Por dívida, né? Quer sumir, quer ir para outro lugar, um cantinho bem sossegado que ninguém saiba, quer, sei lá, sair de perto dos familiares, né? Tem muito isso aqui, hein, cara. É, então, o fenômeno que se traduz em pessoas evaporadas. Muitos deles optam por desaparecer para escapar de circunstâncias insuportáveis que muitas vezes o fazem escolher esse passo drástico. Encargos financeiros, como agiotas e seu encalço, relacionamentos abusivos ou pressões sociais avassaladoras. Bom, são empresas que fazem isso. Então, se a pessoa vai ter um custo e com certeza não vai ser barato, né? A sinopse do livro The Vanished, é, do Japão, Histórias e Fotografias, tal, da autora Lena Malger, revela todos os anos quase 100 mil japoneses desaparecem sem deixar vestígios. É um número bem, né? 100 mil? É, não sei. É um número, eu não imaginava um número tão grande assim por ano. Conhecidos como Johatsu ou os evaporados, eles são frequentemente movidos pela vergonha e desesperança, deixando para trás empregos perdidos, famílias desapontadas e dívidas crescentes. Isso aí acontece até com, muito com pai de família, às vezes pessoas mulheres também, que querem sair de relacionamento abusivo, ou quer sair de perto da família, né? Não está a fim de cuidar de pais idosos. Tá, tem tantos casos, né? A gente sempre fala sobre essas coisas aqui. Isso quando a pessoa decide pôr um fim de outra forma, né? Ao invés de pagar uma empresa para ajudar ela a evaporar, ninguém mais sabe onde ela está. As empresas também conhecidas como Ionigeia fornecem serviços que tornam esses desaparecimentos possíveis. Um documentário do South China Morning apresenta Naoki Iwabuchi, que dirige esse negócio. Ele é especialista em ajudar mulheres a escapar de relacionamentos abusivos e perseguição, fornecendo-lhes uma tábua de salvação para um futuro mais seguro. Ele afirma que cerca de 90% de seus clientes são mulheres. Uma visita ao site, o site que tem esse nome aí, né? Uma dessas organizações, que eu estou falando o nome, nem sei se é assim que pronuncia. Uma dessas organizações pinta um quadro inesperado. A página inicial apresenta funcionários sorridentes em trajes corporativos, mas mudar para a tradução em inglês revela uma mensagem totalmente diferente. Aí
A Mensagem Inglês é a única organização privada administrada por pessoas que sofrem violência doméstica ou perseguição. Continua afirmando um aumento acentuado no assédio emocional e na violência doméstica, dependendo da situação. Ajudaremos na realocação temporária, consultas sobre transferência de registro de residência, pedido de benefícios sociais e etc. Seu site também afirma que, ao contrário das casas comerciais de fuga noturna, administradas por pessoas que nunca fugiram à noite, o TSC é a única casa de fuga noturna estabelecida e administrada por pessoas que sofreram fugas noturnas devido à violência doméstica, etc., para vítimas. Então, eles arrumam um jeito de repente, no meio da noite ali, a pessoa desaparece. Parece coisa de filme, né? É, chega um furgão lá, um carro vermelho, vermelho, é um carro preto, pega a pessoa, leva o que você puder aí só, né? Pega seus paninhos de bunda aí, seus documentos só e, claro, desaparecer tem um preço. É, lógico. Seu site lista uma taxa básica, somente realocação, que varia de 50 a 300 mil. Varia, é uma taxa, esse aí, né? O valor, a taxa. Olha, para aqueles presos em situações perigosas e insuportáveis, né? Ou insuportáveis, essas empresas oferecem uma saída, uma fuga final e irreversível para o desconhecido. É, uma fuga final. Eu não investiguei mais a fundo isso aqui para saber se eles levam. Eu estava fazendo uma pesquisinha aqui e eu não fui investigar, por exemplo, se eles levam as pessoas para outros países, porque aí vai ficar muito mais caro, né? Então, eu sei que tem esse fenômeno mesmo aqui, que você de repente não sabe mais da pessoa. Agora, os valores reais mesmo, eu acho que você só fica sabendo se entrar em contato com as empresas, né? Agora, você já sabe que a taxa é carinho, né? Salgadinho. Então, hum, a taxa é de 50 a 300 mil, então eu fico imaginando, para você pagar 300 mil, fora ser mais o que, mais o que, mais o que deve ter, deve ir para um lugar bem escondido mesmo, né? Bem para longe, assim, sei lá. Principalmente se você estiver fugindo de um agiota, né? Se você estiver fugindo da Yakuza, então, você vai gastar uma grana para se esconder dos caras, né? Eu acredito que no Japão é difícil você conseguir se esconder desse pessoal. Sei lá. Interessante, né? Ó, aqui na minha pesquisa está falando, né? Yoni, Yonigeya, eles chamam de lojas, né? Fly by Night, empresas especializadas em ajudar o Johatsu, mudanças noturnas. Essas empresas, os serviços incluindo mover discretamente o cliente e seus pertences, muitas vezes à noite, para evitar a detecção, garantir novos alojamentos secretos, às vezes até mesmo preparar a papelada para novas residências ou escolas, e porque às vezes vai a família, né? Tipo, a esposa com criança, ou o cara com família, né? Aconselhar clientes sobre como permanecer oculto e auxiliar com a papelada legal, como divórcio ou separação. Redirecionar e-mails, garantir que ninguém possa rastrear facilmente a nova localização do cliente.
Os clientes incluem pessoas que escapam de relacionamento abusivo e violência doméstica, esmagando dívidas ou agiotas, estigma social, vergonha, fracasso pessoal, tem muito isso, que é um fator significativo na sociedade japonesa, obrigações familiares ou de trabalho indesejadas, né? Alguns, é, alguns Yonige, nomes ruins de falar, né? São dirigidos por Johatsu, por ex-Johatsu, pessoas que já passaram por isso, né? Que usam sua experiência para ajudar os outros a escapar das situações perigosas e sem esperança. Então, aqueles que já passaram por isso, já tiveram uma experiência, já sabem mais ou menos o que é, acaba dando um espetáculo lá para ajudar também outras pessoas e tal, né? Aí aqui fala de novo de valor de 450 a 2.600 dólares, dependendo de fatores, como a quantidade de posses, distância e complexidade da mudança. Eles podem ser encontrados online abertamente. Aqui, ó. Eles operam abertamente, pode... porque você pode entrar em contato, né? Quem vai saber o dia e a hora, né? E assim, é, você está fazendo uma coisa particular que, por exemplo, eu posso estar conversando com uma pessoa, que é algum colega, alguém do trabalho, né? Qualquer pessoa que você nem imagina que ela está pensando nisso, que ela está com algum problema, que ela quer fazer isso aí. E, de repente, no outro dia, a pessoa sumiu, né? Então, as leis de privacidade japonesas são rígidas, tornando difícil até mesmo para membros da família ou investigadores particulares rastrear aqueles que desaparecem, a menos que um crime tenha sido cometido. Ah, então quer dizer, se a pessoa cometeu um crime, então quer dizer que eles investigam também se o motivo que a pessoa está querendo não tem assim esse tipo de coisa envolvido e tal, né? Creio que eles, ou eles investigam, ou se eles ficam sabendo que tem algo envolvido com aquela pessoa que eles ajudaram, aí eles são obrigados a abrir, né? Abrir exceção, ó, fulano tá em tal lugar. Que aí já é diferente, né? Aí daí eles passam a ser cúmplices. Então, a polícia geralmente não intervém nos casos em que os adultos saem por vontade própria, pois a liberdade pessoal é respeitada. O fenômeno é difundido o suficiente para gerar livros, documentários, discussões públicas contínuas sobre as pressões da sociedade japonesa. Tem vídeos, tem documentário, tralalá, né, sobre isso. É, eu não vou colocar aqui porque não precisa, né? Dá para buscar isso aí. Quem sabe algum dia, né? A gente faz um materialzinho mais, um pouquinho melhor que esse aqui, né? Mas, assim, sobre novamente isso e falando de alguém, né? Falando de alguém, ó, fulano, tal, sumiu, né? E de repente usou aí essa empresa aí, né? Hum, quem sabe? Mas é interessante isso, né? Uma curiosidade para você aí, que aqui acontece bastante. Não é só aquilo lá, sabe? Não. As pessoas somem também por livre e espontânea vontade com a ajuda de especialistas, né? É claro que tem que soltar o cascalho, mas tudo tem dinheiro hoje em dia, né? Tudo. Então é isso aí. Um abraço aí, fica com Deus.